Uma boa tarde a todos, muito obrigada pela sua audiência em casa, no trabalho, no trânsito, onde quer que estejam nos assistindo. O tema de hoje é Sabedoria Mais em Tempos de Covid-19, a responsável por essas convidadas ilustres, todas juntas nessa tarde aqui conosco, é a professora Ana Cristina Limonge França. Ela é responsável pela gestão de qualidade no trabalho na FIA, e ela traz hoje Eva Wojciechowski, Maria Tereza Leme Fleury e Doroteia Werneck, todas juntas. Nós estivemos juntos na quarta-feira. Eu já digo para vocês, fiquem até o final. A gente vai falar sobre literatura em época de crise, vida familiar, home office, educação, tecnologia, a ansiedade que todos tivemos durante esse período, e vai ter muito conselho para jovens executivos, porque sim, esse é o público-alvo. Antes de iniciarmos, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA, e se você caiu de paraquedas nesse link e não conhece a FIA, eu vou falar um pouco da fundação para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, nós somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa e das Américas. Temos cursos de graduação em administração, pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de gestão de educação executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram inovação e conhecimento para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas do ranking do varejo, índice de credibilidade da Black Friday, Empresas Mais em parceria com o Estadão e os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. O nosso encontro hoje está dividido em vários momentos, 10 minutos para cada palestrante. A professora Ana Limonge vai, ora, buscar complemento de uma e de outra. No final, eu vou intermediar as perguntas de vocês. Então, utilizem no painel de controle, tem um campo que chama Q&A. Esse campo utilize para as perguntas, e o chat utilize para interação, porque senão muitas interações a gente não consegue saber o que realmente é pergunta e o que realmente é comentário, tá bom? Agora eu chamo o professor Vahan Agopian, é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, eminente engenheiro do ano, personalidade da tecnologia, cidadão paulistano e membro da Academia Pan-Americana de Engenharia e da Academia Nacional de Engenharia, e ele é o reitor da USP para o período de 2018 a 2022, e vai apresentar e fazer a abertura desse evento tão memorável hoje para a gente. Esteja com a gente até o final. É com você, professor Vahan. Obrigado, Fabiane. Obrigado a todos. Inicialmente, eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas, dar as boas-vindas a todos e a todas que estão participando desse evento, e parabenizar os organizadores. Então, Cristina, transmita os meus agradecimentos a toda a equipe, porque a iniciativa é muito boa. No momento que nós estamos discutindo as dificuldades, no momento que nós estamos discutindo uma nova realidade que nós vamos viver assim que a pandemia for debelada, no momento que nós temos uns desafios inesperados poucos meses atrás, eu acho que nada melhor do que fazermos reflexões, e essa iniciativa de pensar um pouquinho com essas senhoras maravilhosas, com uma experiência de vida riquíssima, e elas compartilharem conosco um pouco
de como elas estão enfrentando a situação é muito importante. Então, muito obrigado, Doroteia, Maria Tereza, muito obrigado a Eva. Eu não sabia que eu conheço muito bem o seu irmão, não sabia, não a conhecia. Eu acho que é uma oportunidade muito importante. Eu quero deixar claro que a USP, como a todas as boas universidades de pesquisa do mundo todo, nós tomamos uma decisão muito dura no começo do ano passado, quando nós decidimos não paralisar as atividades. Quando a não possibilidade da presença física fosse considerado um impeditivo para que as universidades funcionassem. E isso, acho que com isso a instituição universidade demonstrou que o conhecimento, a pesquisa é essencial para a gente combater as nossas dificuldades e, mais ainda, que a universidade faz parte da solução dos problemas da sociedade. Particularmente a USP, nós conseguimos oferecer mais de 90% das disciplinas do ano passado. Ainda nós não concluímos o período letivo, porque tem algumas disciplinas que necessitam de parte experimental, atividades de campo, e nós estamos fazendo isso com um número muito limitado de alunos para mantermos todas as condições de segurança. As atividades culturais, as atividades de extensão ficaram dinâmicas, muito dinâmicas. Acho que nunca a Orquestra Sinfônica da USP teve um público tão grande como foi em 2020. Mas nas atividades de pesquisa, a USP, como também as suas co-irmãs nacionais e internacionais, é que demonstrou a sua capacidade e a sua pujança. Mais de 250 grupos de pesquisa direcionaram seus estudos em combate ao Covid, não apenas na parte da saúde, que nós estamos trabalhando com a genoma, nós estamos cultivando o vírus para fins de pesquisa, temos desenvolvido estudo de 2 tipos de vacinas, diagnóstico mais expedito, etc., etc., mas também em outras atividades complementares, o ventilador pulmonar, que ficou famoso agora porque foi socorrer os nossos patrícios de Manaus, aparelhos para desinfecção através de ultravioleta, máscaras, face shields, em suma, vários produtos que, inclusive, já estão sendo oferecidos e sendo desfrutados. E, por fim, uma coisa importante, eu acho que esse evento também vem corroborar, é que a universidade acabou sendo reconhecida pela sociedade como uma fonte fidedigna de informação. Nesse mundo de fake news, inclusive hoje no jornal ainda continuam as notícias tendenciosas sendo difundidas, principalmente nas redes sociais, não somente na grande imprensa, a universidade, as fontes de informação da universidade acabaram se tornando as fontes mais confiáveis. E o Jornal da USP quintuplicou o número de leitores por dia, outros meios disponíveis tiveram também um aumento significativo. Então, estamos cumprindo o nosso papel. E dentro desse nosso papel está para a gente discutir, pensar, repensar como nós vamos atuar nesse ambiente de pandemia que ainda não estamos conseguindo debelar. Então, bem-vindos, bom evento, sucesso, e é um privilégio termos essa oportunidade de ouvir e receber informações de pessoas tão importantes para a nossa história moderna brasileira. Obrigado. Professor Varran, agradeço muito a honra de ter o senhor aqui. É a prova de que a USP faz toda essa frente. A FIA não existiria se não fosse a USP. Ela é uma filhotinha da USP, da FEA, que virou
tá robusta, tem os seus desafios. É um grande orgulho ser, né, da comunidade USP, é um grande orgulho ter os colegas aqui presentes, e, mais uma vez, o olhar do reitor, com os desafios atuais, trazendo essa atenção especial para essa conversa, que eu acho que espero que inspire e que também divirta a gente um pouquinho mais. Muito obrigada de coração. O senhor realmente é uma pessoa que eu respeito muito há muitas décadas, né? Foi o meu chefe, né? Como vice-reitor, e continuamos amigos desde sempre, desde lá dos anos 90. Então, é um prazer imenso, espero ter outras oportunidades de encontrá-lo, e estou muito honrada de tê-lo tido como o seu aceite para fazer a abertura. Muito obrigada. Como eu falei, eu sei que seus compromissos são grandes, mas a porta está aberta, você pode ir, voltar, deixar recado, mandar mensagem, e vai estar gravada. A ideia é fazer uma coisa bem leve, bem interativa. E agora a gente vai ouvir, eu queria convidar a minha colega Doroteia Werneck, a nossa ministra, minha colega da Academia Brasileira de Qualidade, com quem eu passei a conviver desde há alguns anos e que realmente tenho aprendido muito e que é muito inspiradora. Falando em inspiração, eu queria só destacar que o tema 70+, nasceu da minha colega Maria Jacira Lopes, que tem um pouquinho mais, 70, 72, por aí, que foi médica do SESI e é uma inspiração. Ela, aos 70, começou a fazer poesia, ela virou a vida dela do direito do avesso, e aí eu fui pensando nas pessoas inspiradoras ligadas a isso, já que estou aqui na minha carreira 70+ também, tá bem? Querida Doroteia, a Fabiane vai ler o seu currículo de muita história, e depois a gente vai ouvir as suas histórias, os seus relatos, as suas provocações. Muito obrigada. Doroteia Werneck, economista com mestrado e curso de doutorado nos Estados Unidos, aposentada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ex-ministra do Trabalho e ex-ministra da Indústria, Comércio e Turismo, secretária nacional de Economia e secretária de Emprego e Salário, secretária de Desenvolvimento do Governo de Minas Gerais, consultora da Trevisan, do Banco Santander, diretora da Fundação Nacional de Qualidade, membro da Academia Brasileira da Qualidade, membro do Conselho Curador da FITEC, Fundação Inovações Tecnológicas. Seja bem-vinda, Doroteia Werneck. Obrigada, gente. Eu estou até começando a estrear aqui, a usar isso, porque me deram tempo marcado de 10 a 15 minutos. Como eu sei que é um grupo super interessante e eu me entusiasmo, né? Então, vou ver se eu controlo aqui bem o tempo mais próximo dos 10 minutos. Eu achei genial a ideia de fazer essa conversa nossa, né? Que é uma conversa que a gente ainda tinha aquele subtítulo, né? A sabedoria dos 70+. Eu acho que essa é a contribuição, ou a parcela da discussão que a gente pode trazer, porque a experiência de vida é algo que conta, né? Nós que estamos acima dos 70, certamente nós não somos mais iguais à turma dos 20, dos 30, dos 40, 50, há uma evolução, né? Eu diria até natural disso. Segunda grande razão, eu vou dar um número só, não quero dar mais do que isso, não. Eu peguei a estatística aqui de quantas nós somos, nós, pessoas acima de 75 anos, são 8 milhões. Entre 60 e 74, são 22 milhões. Somando, somos 30 milhões. Quer dizer, é uma faixa etária que cada vez mais, nós sabemos disso, com as mudanças demográficas que esse país teve, mais do que isso, é um grupo que pesa dentro da nossa sociedade, né? Nós somos quase 15% dos brasileiros e brasileiras. E o tema Covid também nos traz uma oportunidade muito, muito rica, porque eu acho que cada um de nós está enfrentando esse desafio do seu jeito, né? Como é que é viver, como tem muita mulher executiva, mulheres e homens, que a Ana Cristina já lembrou, né?
como é que é, gente, trabalhar em casa com criança pequena? Uma doideira. Nós somos da faixa etária que a gente tinha horário de trabalho e tinha horário de ser mãe, avó, tia, ou seja lá o que for. Era separado. Quer dizer, você trabalhar com criança dentro de casa, eu sei pelas minhas amigas que têm filhos menores, é doideira, né? Você está no meio de um papo sério, tem uma criança gritando lá que está chorando porque brigou, porque o gato fez isso, porque sei lá o quê. Então, é um processo de adequação, né? Muito interessante e muito importante. Mas vamos focar no nosso processo. Especialmente, eu quero focar no meu processo. No início foi um susto, né? A história do isolamento, né? E comecei a ter inveja de amigas minhas que estavam com família em casa, né? Que tinha marido, que tinha filhos, que tinha pessoas dentro de casa. Eu comecei a ficar com inveja de gente que mora em casa, porque pode ali no jardim tomar sol. E por que eu estou falando isso? Porque eu entrei nessa no dia 12 de março do ano passado, anotadinho, morando sozinha, num apartamento, sem família. Meu único filho mora nos Estados Unidos e a esposa dele, que eles são dois meio doidos, cabeça de século XXI, ela está trabalhando aqui em Brasília, ele está lá, ponte aérea, os dois, né? Quer dizer, coisas da nova geração, mas eu tive que saber enfrentar isso, e agora o que eu faço? Então, no começo, teve uma certa dificuldade, não vou negar, veio uma certa ansiedade. E não foi só uma ansiedade de como viver nesta situação. Eu, como economista, como eu sempre digo, meu passado me condena, eu comecei também a ficar preocupado com o que ia acontecer com o país, o que ia acontecer com o mundo. Porque é uma crise de saúde, é uma crise social e é uma crise econômica. E eu falei, das coisas que eu comecei a fazer foi ligar discussões, debates através do Zoom, né? Tem o SEBRE, que é um instituto bárbaro de política internacional, né? Que tem coisas maravilhosas, e lá eu ouvi uma coisa muito interessante. Aquela expressão que a gente até já parou de ouvir muito, que era o novo normal, né? Eu ouvi da Mazzucati, aquela italiana, esqueci o nome dela, dizendo o seguinte, não é um novo normal, que, pelo amor de Deus, que não volte ao normal que era antes, que era um normal muito complicado, nós temos que inventar um novo normal. Puxando o fio daqui, dali, do céu, hoje eu estou virando quase que uma pessoa de divulgação do livro Donut, né? A Economia Donut, que a Kate Raworth deu assim, um cenário brilhante para onde é que nós estamos indo, para onde que nós podemos ir. E disparei a ler. Então, vê Zoom, lê os livros, e essa leitura é uma leitura que é muito interessante. Nós estamos vivendo um momento muito rico. Aquilo que a era digital nos disse, né? E agora ficou claro que as coisas acontecem com muita velocidade, que as mudanças são radicais, isso está acontecendo agora na nossa vida. Não é só porque nós temos que fazer nosso trabalhar de casa, não é só porque o pessoal que está estudando tem que fazer suas aulas, é que a nossa vida em si está num processo de mudança absolutamente rápido. E a gente não quer e não pode ficar para trás. Então, foi nessa coisa de como é que eu sobrevivo, e mais do que isso, como é que eu vivo esse admirável mundo novo que eu chamei, mas outro dia eu fui ver o livro, na sua original, o livro é um horror, mas o título é ótimo, né? Então, fica aí o admirável mundo novo. Mas nós estamos num processo de construir esse admirável mundo novo, partindo de uma base nova. E qual é essa base nova? Eu acho que hoje começaram a surgir novos consensos. Do ponto de vista pessoal, né, a relevância da solidariedade, a importância de pensar no outro,
né? Eu uso a minha máscara para que o outro não pegue se por acaso eu tiver Covid. Né? A necessidade de fortalecimento dos laços familiares. Né? O pessoal todo falou, olha, não esquece que teve problemas com a saúde mental. Teve, sim, infelizmente. Mas a saúde mental também melhorou muito, né? Da nossa confiança em nós mesmos, que muita gente conseguiu fazer isso de forma brilhante, e a nossa responsabilidade com esta vida e com este mundo. Outra mudança enorme que foi nessa visão a respeito da questão do meio ambiente e do planeta. Vocês lembram? Está parecendo que é coisa lá do passado, né? Que o pessoal dizia, olha, tem que fazer um monte de coisa para poder corrigir a questão do aquecimento global. E os céticos sempre diziam, é impossível, vê se o mundo vai parar para poder diminuir a camada de ozônio. Pois o mundo parou. E a camada de ozônio diminuiu. Então, no mínimo, mostrou que é possível. Eu gosto sempre de brincar, aqui em Brasília, que eu moro em Brasília, apareceu tucano em cima de poste. Tá certo? Pássaro andando na grama. Para quem é carioca, foi aquele susto, a Baía do Guanabara ficou limpa. Quantas décadas e quantos governos tentaram fazer isso e não conseguiram? Tartaruga na Baía da Guanabara. E vieram vários filminhos, né, de uma família de patos, ganso, sei lá o quê, atravessando um aeroporto. Quer dizer, gente, pode sim. Então, muitos daqueles céticos, né, que pensavam de não tem jeito a questão do meio ambiente, e quem só falava nisso era chamado de ecochato, de repente você vê, gente, é possível sim, é importante. E a nossa contribuição, e é nossa enorme, é a nossa contribuição como pessoa, como gestor numa empresa, como participante de uma ONG. O nosso reitor já falou, uma universidade. O que nós podemos fazer? Para quê? Para melhorar a qualidade de vida nossa, pessoal, das pessoas que estão no entorno nosso, família, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Quer dizer, esta consciência que eu acho que talvez seja o lado mais positivo dessa experiência do Covid. A minha ansiedade que eu tive no começo, deixa eu ver meu tempo, 10 minutinhos, vou fechar, essa consciência que nós adquirimos sobre a nossa responsabilidade é um fato que vale ouro. Então, se a Covid, se a pandemia foi uma coisa ruim, e foi, muita gente ficou doente, perdemos muitos amigos e pessoas da família, o índice de morte é muito grande, mas vamos olhar o outro lado. A Covid nos permitiu um monte de coisa boa, que é o autoconhecimento, é saber qual é meu papel no mundo, é reencontrar conosco mesmo, reencontrar com a nossa família, né? Perceber da responsabilidade que nós temos em relação ao nosso país, ao mundo, e mais do que isso aqui, o que está aqui, pertinho da gente, né? Como é que a gente se relaciona com as pessoas, né? Nos permitiu admirar a resiliência daquelas pessoas que a gente não dava muita consideração, vamos dizer assim, para ser mais educada, tá certo? Quais são os grandes heróis? Né? Então, os grandes heróis, o pessoal da área médica, o pessoal da entrega e tal, mas é o pessoal que vive em situações difíceis, em favela, em periferia. Essa turma se virou, gente. Essa turma está dando uma lição para nós todos. Eles não têm condição de ficar isolados, porque moram em casas com 5, 10 pessoas. Mas eles se preservaram, um ajuda o outro, a solidariedade virou a coisa mais importante, e mais do que isso,
eles encontraram na internet, seja no WhatsApp ou como for, formas de continuar trabalhando. Então, aí, são os nossos companheiros, são os nossos concidadãos, é gente que merece o nosso carinho, a nossa afeição, o nosso respeito e a nossa solidariedade. E essa é a minha experiência, que eu compartilho com vocês, e vão ver ao longo da nossa apresentação o que mais que eu podia falar. Obrigada. Muito obrigada, Doroteia. Olha, a Daniela pediu para você falar mais detalhes do primeiro livro que você citou, que você virou uma divulgadora. Qual que seria o nome? A gente tem 2 minutos agora. O nome é a Economia Donut, D-O-N-U-T, que é o donut e tal, que a gente agora, em português, pode traduzir por rosquinha, tá certo? E o nome dela é Kate, K-A-T-E, Raworth, R-A-W-O-R-T-H. Ok, perfeito. Doroteia, perfeito, perfeito. Tem mais coisas? Eu nunca vi você tão séria, tão concentrada. Adorei essa versão e também eu acho que a gente vai ter a oportunidade de mais troca. Tereza, professor Varran, Eva, vocês gostariam de fazer um complemento, comentário agora ou preferem falar depois? Como vocês preferem? Vamos partir para ouvir a Eva? Tá bem. Tereza também, querida? Sim. Tá bem, professora. Então, agora nós vamos ter a fala da minha querida amiga Eva Wongchowski. Acertei, Eva? Fala o seu sobrenome, devagarzinho. Wongchowski. Você sabe que ontem eu fiquei treinando. Eu conheço a Eva desde que eu estava na barriga da minha mãe. Mas à noite eu falei, eu vou errar. Então, tá bem. Bom, é uma pessoa muito próxima, foi minha aluna, um privilégio o semestre passado no pós da FEA, na disciplina de gestão de qualidade de vida. A gente se reencontrou depois de 30 anos e tem essa exuberância sobre conhecimento psicanalítico que a Fabiane vai contar, e ela é gêmea. Veja só, gêmea do Pedro, que salvou o meu dedinho. Um dia eu conto essa história numa outra live. Ele desmontou uma bicicleta para salvar um dedo. Começou a veia de engenheiro do Pedro. Fabi, por favor, apresenta. O que é? Eva Wongchowski, é isso? Psicóloga e psicanalista, psicóloga pela Universidade de São Paulo, atua na área de psicologia clínica, psicóloga do Hospital do Servidor Público de São Paulo, do Estado, onde desenvolveu projetos e trabalhos em diversas clínicas de especialidades em psicoprofilaxia, desenvolveu projetos e trabalhos em diversas clínicas de especialidades em psicoprofilaxia cirúrgica, supervisora de psicologia pela Fundap, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapentier, onde desenvolve projetos na área de da gestação à primeira infância. Organizadora do livro O Psicólogo do Hospital Público, Zagadone Editora, foi membro do grupo editorial da revista Percurso, revista de psicanálise. Olá a todos. Eu gostaria que vocês imaginassem um pouquinho uma reunião em volta de um homem idoso numa tribo africana, que vai se reunir ao anoitecer para resolver os problemas que houveram no dia. Uma pessoa faz uma pergunta, apresenta uma questão, um problema. O homem mais velho responde contando uma história. Essa história que ele conta tem relação com a experiência pessoal dele, com todas as histórias que ele ouviu desde que ele nasceu até aquele momento, dos outros idosos, tem a ver com os mitos fundadores dessa aldeia e tem a ver com todas as regras e costumes dessa aldeia. Aquele que fez a pergunta ouve a história e vai
de acordo com a interpretação que ele fizer daquela história, ele vai tentar resolver o problema dele. A minha pergunta para vocês é a seguinte: para quem vocês estão fazendo as suas perguntas e quem está contando a história para vocês? Quero lembrar do Antônio Cândido, que foi um grande intelectual brasileiro, que escreveu um delicioso texto que se chama Direito à Literatura. Lá ele diz o seguinte, que o direito à arte, de modo geral, especificamente em relação à literatura, é um direito universal. Assim como todo mundo tem direito a pão, a casa, a educação, saneamento básico, a gente tem direito à literatura. Como ele diz, todo mundo tem direito a ouvir uma sinfonia do Beethoven. Muito bem. Não podemos esquecer, isso a gente normalmente esquece, de que nós não somos só corpo, nós não precisamos só comer, nós precisamos ser alimentados do ponto de vista psíquico. Para que a gente possa pensar, para que a gente possa saber de si, a gente precisa de matéria-prima, a gente precisa de palavras, palavras que vão se ligando umas às outras e que vão fazendo um sentido e que depois, com novas palavras, vão sendo completamente rearrumadas para fazer novos sentidos. E o Freud, muita gente não sabe disso, mas baseou grande parte da obra dele na literatura do tempo dele. A literatura clássica e a literatura do tempo dele. Ele foi um grande leitor de Shakespeare, Dostoiévski, Goethe, Schiller, Stefan Zweig, Thomas Mann. E ele dizia o seguinte, que os escritores eles estão sempre na frente naquilo que diz respeito ao conhecimento da condição humana. Então, o Freud, continuando com o Freud, uma vez que eu fui chamada aqui enquanto psicanalista, ele faz uma diferença entre identidade e identificação. Identidade é o seguinte, você nasce, recebe um nome, tem nome do pai, nome da mãe, o lugar que você nasceu, o dia, o ano. Isso é identidade. Todo o resto se chama de identificação. O que quer dizer isso? Identidade é fixa. Esses dados, data de nascimento, nome de pai, nome de mãe, a hora que nasceu, o local que nasceu, enfim, isso é fixo. Tudo mais vai se transformando. Isso quer dizer o seguinte, nós podemos ir mudando, nos transformando, nos enriquecendo. A mesma coisa com a palavra subjetividade. Existe a subjetividade, mas existe o processo de subjetivação. Isto é, a gente vai se renovando, vai reformulando, vai refazendo. Isso é contínuo na nossa vida. Então, quando a gente ouve um professor falando, quando a gente lê um livro, quando a gente escuta uma história, a gente está adquirindo o que eu resolvi chamar de matéria-prima. Matéria-prima para a gente ir se constituindo, para a gente ir se construindo. Nós dependemos das palavras. Vocês sabem que uma dos modos de entender a questão da violência é porque faltam às pessoas palavras. Ao invés de pensar e imaginando uma solução para uma determinada situação, as pessoas simplesmente atuam a violência. Quando alguém recebe uma violência, atua diretamente a violência de volta, porque faltam palavras. A professora me pediu que eu fizesse alguma alusão ao Christophe Dejoux. Christophe Dejoux é um psicanalista francês que dedicou
grande parte da obra dele a estudar as situações de trabalho. E ele diz uma coisa extremamente interessante. Ele diz o seguinte, que o trabalho tem o poder de cura e tem o poder de enlouquecer. O trabalho tem o poder de emancipar as pessoas, de fazer elas se desenvolverem, serem criativas, ter uma boa sensação de pertencimento, de inventar coisas, de colaborar. Mas o trabalho também tem um poder impressionante de humilhar, de desmanchar literalmente as pessoas. Então, como eu estou aqui me dirigindo a um grupo seleto de administradores que estão aí no mundo do trabalho, cabe a vocês identificar todos esses movimentos. Quando é que alguém se cura pelo trabalho e evitar enlouquecer e evitar, a todo custo, enlouquecer as pessoas. O Dejour, ele tem um livrinho pequenininho que se chama Fator Humano, que é um livro maravilhoso, que ele diz o seguinte, você pode pensar na questão do fator humano de duas formas. O fator humano, aquele que inventa, que cria, que busca novas soluções, que arranja um jeito melhor de resolver graves problemas. Esse é um fator humano. Quer dizer, toda empresa pode contar com a criatividade, com a inteligência, com o conhecimento dos seus funcionários. Mas o fator humano também é aquele que é usado para desumanizar as pessoas, onde a corda estica. Não, o cara pode trabalhar mais 1 hora. Por que não? Só mais 1, mais 2. Né? Então, esse fator humano, ele pode tanto ser bem usado como mal usado. E é função de vocês, desta geração, cuidar muito disso. O meu recado do alto dos meus 74 anos é o seguinte, leiam boa literatura, leiam os clássicos, porque na medida que a gente vai lendo, a gente vai tendo mais palavras, mais ideias, mais capacidade de pensar e muito mais condição para entender ou para acompanhar as outras pessoas. A nossa capacidade de tolerância aumenta, porque a gente vai entendendo mais via a literatura, boa literatura, da condição humana. Vou dizer uma coisa para vocês, a gente não pode viajar, né? Mas a gente pode ler. E eu acho, nesta altura dos acontecimentos, que ler é muito melhor que viajar. Porque, vejam bem, quando a gente lê, a gente entra na casa do cidadão, eu estou lendo um livro de um japonês, eu entro na casa dele, eu almoço com ele, eu janto com ele, eu vou passear com ele para lugares que nenhum turista vai, eu vou na casa dos amigos dele, eu ouço as discussões deles. Olha, viajar via literatura não há nada tão bom. Não precisa ir para o aeroporto, não precisa ficar horas naquele aeroporto, tomar avião, é muito mais simples. E o mundo anda difícil. Eu acho que a literatura, num momento tão complicado quanto o nosso, embora a Doroteia seja muito otimista, mas eu acho que a gente precisa de muitas respostas novas, e isso é a literatura que nos fornece. Para terminar, eu queria ler uma coisinha para vocês. O Emicida escreveu um livro para criança que chama Amoras. Eu queria contar como é que ele se apresenta no livro. Ele se apresenta assim, ó. Emicida, nascido Leandro Roque de Oliveira, numa casa pequenininha, bem pobre, na parte norte da cidade de São Paulo. A sua imaginação foi sua melhor amiga e o fez visitar mundos incríveis, transformando-o em astronauta, desenhista, guerreiro, pirata, rei, pintor, samurai e muitas outras coisas. Tudo sem sair de casa. Muito obrigada.
E tudo sem sair de casa, gente, que viagem. Muito obrigada, Eva. Muito gostoso essa combinação de ideias, o recado e tudo mais. Pergunto para a Doroteia, professor Varran, professora Tereza, se vocês querem fazer algum tipo de comentário, o que for, para a fala da Eva. Eu quero sim, mas vou fazer depois. Não, faz agora, assim a gente respira para receber a Tereza, assim. Tá. Porque eu fiquei sem ar aqui, não dá para chorar. Só alguns comentários. Eu fiquei muito impressionada nessa linha que a Eva estava dizendo. Para quem viu a cerimônia de posse do Biden, teve aquela menina de 22 ou 20 anos, né? E depois ela foi entrevistada. E o que ela mais impressionou foi o poder da palavra, né? Que é a coisa do poeta. E ela disse, foi perguntada na entrevista se aquela loucura que foi aquela 6 de janeiro, né, daquela coisa desumana, horrorosa, se aquilo afetou. Ela falou assim, eu não olho as imagens. Eu fui ler o que tinha sido dito. Eu vi uma frase no Twitter que eu botei no meu poema. Mas, para mim, o importante são as palavras. Eu achei tão bonito e é um exemplo tão atual, Eva, desse seu recado, né, que eu não resisti. E o segundo comentário é só besteira. Você não pode enlouquecer. Até pode. Tem uma frase que eu adoro falar, que é o seguinte, somos loucos da mesma ordem e frequentamos a mesma enfermaria. Ou seja, é possível a gente achar gente que enlouquece, mas enlouquece no bem, enlouquece no bom, né? Agora, desde que a gente frequenta a mesma enfermaria. Então, foi uma palavra que, na minha vida pessoal, de muita loucura que a gente topou fazer, né? Eu enquadrava isso, o meu grupo, parceiros, né? E colaboradores e gente que a gente enfrentava as coisas juntos, era essa, somos loucos da mesma ordem, mas frequentamos a mesma enfermaria. Era isso. Posso responder? Então, Eva, isso que vamos deixar para o final, porque Tá essa bom. questão da loucura, ela é mais complexa, Doroteia, dá um papo fortíssimo. Você não imagina o tamanho do desafio que é localizar isso. Né, Eva? Anota, porque a gente está deixando só 2 minutinhos para dar um flash para as próximas. Então, agradeço muito, Eva, estou emocionada. Doroteia, muito obrigada. E agora eu queria trazer a palavra da nossa especial palestrante, a Tereza, que eu sou tiete dela, desde quando a conheci, em 92, que foi minha professora na Poli. Aliás, a Poli é que me levou para a FEA, e um exemplo de liderança, como mãe, como professora, como líder nacional e internacional, pesquisadora, etc, etc. Tereza, é uma alegria ter você aqui pertinho, como eu te falei. Isso, para mim, é uma coisa muito especial, você sabe o quanto. E agora eu vou pedir para a Fabi ler o seu currículo. Maria Tereza Leme Fleury é professora titular e diretora da FGV São Paulo, foi diretora da FGV AESP e FEA-USP, é fellow do Academy of International Business e membro do board, é diretora do FGC6, Centro de Estudo em Competitividade Internacional, foi Research Fellow no IFM, Universidade de Cambridge, UK, no Institute of Development Studies, Universidade de Success, UK Institute of Development Economics, Visiting Professor ESSEC, França, foi diretora do BALAS e da ANPAD, membro do conselho editorial de diversas revistas internacionais e nacionais, publicou 25 livros e mais de 90 artigos sobre estratégia e gestão internacional, cultura organizacional, competências e gestão de pessoas. Bem-vinda, Maria Tereza. Obrigada, Cris, obrigada, Fabi. Prazer enorme de estar aqui com Doroteia, Eva. Como Varran, a gente foi colega, inclusive, de conselho universitário, quando ele era diretor da Poli ou da FEA, mas a Eva eu também conheço e sou amiga do Pedro, e com Doroteia eu tive a oportunidade de trabalhar, não digo há quantas décadas, RG Baixo.
Bom, eu rapidamente, a Cris sempre foi uma amiga muito querida. A minha formação, eu sou socióloga e sou socióloga formada naquela geração, final dos anos 60, 70. Tive ainda o privilégio de ser aluna do Fernando Henrique, da Ruth, de toda uma turma muito legal, mas vivi anos de chumbo, anos muito difíceis, de resistência, de dificuldade. São coisas que marcam a gente. Eu sempre tive uma pegada acadêmica muito forte. Adorei quando a Eva falou a diferença entre identidade e identificação. Eu tenho a impressão que na minha identidade já está no RG, pai, mãe, avô, avó, eu já tinha uma pegada acadêmica. E sempre tive uma vocação muito grande para ser professor, ser pesquisador, curtir tudo isso. Me casei durante a faculdade, tivemos, eu depois tive o meu primeiro filho, o Afonso é engenheiro, foi lá da Poli também, mas a gente fez uma opção que eu acho que foi muito legal, na hora que ele resolveu também se dedicar à academia, que foi começar a nos lançarmos para o mundo. E eu acho que isso marca a gente para sempre. E não é preciso só viajar fisicamente, se a gente puder, e eu acho que o grupo que está nos assistindo tem muito mais oportunidade e privilégios, mas eu, hoje em dia, ajudo Deus e o mundo a terem essa experiência internacional, porque isso eu acho que nos abre para sentir os nossos problemas, os problemas do nosso país, e olhar isso em relação ao mundo. E eu acho que esse olhar o Zoom, não como agora uma plataforma, mas como uma máquina fotográfica que a gente abre a lente, é muito relevante. Eu tive a família, o meu currículo, etc. Tive essa oportunidade de estar como professora, como consultora, fazendo uma série de trabalhos. Não é à toa que o 70 nos faz assim, ser membro fundador de 10 mil coisas, inclusive coisas da VIA e coisas em outras instituições, mas eu acho que tem sido uma coisa muito relevante para mim, que essa experiência, e aí combinando a experiência não só profissional, mas a experiência pessoal, de vida, de família, nos faz olhar os desafios que a gente passou esse ano com um grão de sal e uma lente especial. E aí eu queria partilhar com vocês algumas coisas. Eu acho que o que eu aprendi com essa questão toda do Covid. Em primeiro lugar, foi alguma coisa que nos pegou a todos de surpresa. Eu estava voltando de viagem no exterior, eu lembro que eu estava num seminário nos Estados Unidos e que tinha uma sala com chineses de máscara, e a gente, ao entrar no elevador, ficava assim, porque achava que ia pegar aquilo. E a hora que a gente viu, nós estávamos todos mergulhados e todos aprendendo a nadar no mesmo ritmo, tá certo? E aí eu acho que a gente vai tendo algumas sabedorias que nos são importantes. O primeiro, que eu acho que já foi colocado por Doroteia e foi enfatizado por Eva, a questão toda do autoconhecimento. Eu acho isso fundamental. Sei lá, modéstia à parte, eu acho que é parte da sabedoria de décadas de vida, eu sempre procurei fazer isso. E ter muito pé no chão. Ter muito pé no chão, inclusive nas minhas opções pessoais. Até que ponto eu vou, até que ponto eu aguento, até que ponto eu curto, até que ponto eu estou a fim de abrir mão de uma série de coisas. Eu tive oportunidades, por exemplo, de estar fazendo uma carreira, a gente teve uma carreira internacional, mas, por exemplo, a hora que eu estava como diretora na GV, o pessoal me chegou um dia para perguntar se eu não queria que todo o pessoal tinha me pensado para uma shortlist para ser diretora de uma top business school nos Estados Unidos. E ele disse, olha, eu vim para cá porque eu acho que eu queria conversar com você, porque eu acho que você é casada, né? E se você é casada, talvez você não queira mudar, talvez não sei o quê. Eu falei, olha, sou super grata pelo convite, mas não só eu sou casada e muito bem casada, tenho 3 filhos, já tenho neto, mas eu acho que eu sou uma excelente diretora no Brasil. Eu não sei como é que eu seria isso em outro lugar. Quer dizer, ou seja, conhece-te a ti mesmo.
saiba quais são os seus skills, saiba quais são o seu gosto, a sua curtição e o que você pode almejar. E isso, para mim, foi fundamental nesse período de pandemia, porque nós todos tivemos que nos reinventar, nós todos tivemos que enfrentar esses desafios. Por exemplo, como professor, o que é? Eu sabia fazer reuniões de board, mas, de repente, eu estava dando aula com o Zoom na marra e gostei. Teve muita gente que não curtiu, eu gostei. Agora, eu aprendi uma coisa fundamental. A coisa mais interessante do mundo era estar sempre com um colega junto, jovem. Por quê? Porque eles tinham outra pegada, eles sabiam muito bem aonde se virar, como é que se viravam, o que eles tinham que podia, e se eu podia acrescentar muito do meu conhecimento, da minha experiência, da minha leitura, eles tinham outras habilidades que eram fundamentais nesse momento. Então, essa eu acho que é uma lição muito relevante, ou seja, aprende a se apoiar em todo mundo que está perto de você. Aprende a se apoiar com seus colegas, aprende a se apoiar com todas as pessoas que trabalham nas mais diferentes funções na sua instituição, aprende a se apoiar com todo mundo que está em tua volta, tá certo? E se comunica com elas, tá certo? Se comunica e aprende. Então, essa, para mim, foi uma questão relevante que eu acho que eu queria deixar em termos dos aprendizados da pandemia. A gente consegue, sim, mergulhar nas novas tecnologias, mas é ótimo quando a gente tem, inclusive, pessoas ao nosso lado, em todas as situações. A outra questão que eu acho muito importante e que já foi mencionada, quais foram os skills que eu senti que eram muito relevantes durante essa pandemia? Eu acho que o primeiro, para mim, foi resiliência. Eu acho que a gente aprendeu muito bem, não só quais são os nossos limites de resiliência, mas olhar o outro e quais são os limites de resiliência do outro. Nós aprendemos a resiliência nas nossas instituições, e eu acho que, no momento atual do Brasil, a gente o tempo todo está olhando a resiliência das nossas instituições, a gente está olhando a resiliência do nosso país e do mundo. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que aprender muito, e eu procurei praticar ao máximo, essa questão da flexibilidade. Eu acho que nós todos precisamos ser muito flexíveis para pensar nesse novo mundo novo, que não é, eu concordo, Doroteia, eu adoro o título, mas o livro eu também eu já não gostei quando eu era adolescente e continuo não gostando, gosto do título. E o terceiro ponto que eu gostaria de enfatizar é a questão da empatia. Eu acho que, se a gente não tem uma empatia pelo outro, eu acho que o mundo fica muito difícil. Acho que a gente tem que estar praticando isso que foi já comentado antes, de olhar o futuro. E olhar o futuro em novas bases. Eu tenho 4 netos e, para mim, eles estão sempre presentes quando eu olho e digo o que vem pela frente, qual é o mundo que nós vamos deixar de herança para esses jovens. E eles são, obviamente, crianças que vêm de famílias privilegiadas, com pais, mães, etc., super amorosos, que estão cuidando. E as demais crianças, meu Santo Antônio, o que vem, tá certo, quando a gente olha as crianças e o futuro no nosso país? Olhar toda essa questão do meio ambiente, tá certo? Eu acho que houve um acordar. A gente está envolvido em 300 projetos, mas, de repente, eu acho que a humanidade está acordando, e aí eu acho que a pressão que está vindo de governos, de empresas, eu acho que vai ser uma onda, espero eu, positiva. E eu acho que sempre está olhando com diferentes focos. Olhar o foco meu, olhar o foco do meu grupo, da minha instituição, da minha empresa, da minha organização, olhar o foco país e abrir para o mundo.
E aí eu vou partilhar com vocês um mote que eu sempre falo para o pessoal, e que eu aprendi na minha experiência pessoal. Eu acho que, para a gente ser cidadão do mundo, a gente precisa ser cidadão do próprio país. Ou seja, a gente precisa ter raiz no próprio país para a gente ser cidadão do mundo. Eu acho que a gente se conhecer, inclusive, como brasileiro, é parte muito importante desse processo. E espero, então, que, fechando um pouco as 3 apresentações desse webinar, Cris, a gente tenha trazido alguma, eu não diria sabedoria, mas pelo menos algum bom senso e alguma experiência para os demais jovens que estão nos ouvindo. Obrigada. Sim, Tereza, muita sabedoria, tanto que eu fico pensando nesse negócio de sênior, eu acho que tem que ser sênior sapiens, só sênior não dá. Então, Tereza, eu acho que você faltou contar uma história do delivery. Só peço para você contar, na forma politicamente correta que você puder. Eu achei tão especial aquele momento, e eu acho que ele é inspirador. O que você fez, talvez outras pessoas fizeram, mas o jeito que você fez, você contou na nossa prévia, se você puder dar um toque, e agora a gente tem aqui 10 minutinhos para ir conversando, interagindo. O pessoal está se comunicando comigo no WhatsApp e aqui, e dizendo, né, dessa exuberância acadêmica e tudo mais. Tereza, você pode contar? Se não for... Posso. Agora, ela e ele... Bom, enfim. É tão lindo. Tanto Doroteia como Eva comentaram, eu acho que todos nós passamos uma ansiedade incrível em todo o início da pandemia aqui no Brasil, do lockdown, etc. E, para mim, uma das coisas que eu tenho uma mãe idosa, então, e que a gente cuida, porque continua na própria casa, etc., mas o cuidado de pensar em não se contaminar era muito forte, eu parei de ver filhos e netos. E, para mim, aquilo foi muito dolorido. E aí eu comecei a acordar de noite, acho que eu e a idade, e todo mundo, né, tem a torcida do Corinthians e outras mais, e aí uma saída que eu tive era cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, eu tenho família italiana, gosto muito de cozinhar, e eu ia para a cozinha e cozinhava para os filhos. E aí eu fazia um delivery. Aí eles tinham que chegar do outro lado do portão, pelo menos, mas para receber a comida que eu ia levar, né? E aí eu via a cara de cada um. Aí eu vi os filhos, eu vi os netos, e eu podia ver que eles estavam bem, que aquilo me deixava muito, muito angustiada, quer dizer, me dava uma sensação muito difícil. E aí eu me divertia, né? Porque eu pensava o prato de cada um, e eu ia ter aquelas coisas para cada um. Eu acho que foi legal. Depois a gente teve a oportunidade de começar a achar espaços ao ar livre para encontrar, e foi muito bom. Mas foi... Olha que lindo, Tereza, é isso, quer dizer, olha, a Ana Lúcia falou, você está vendo aí, Fabi? Agradeço por compartilhar sua experiência, professora Maria Tereza. Fleury, professora titular da área de estratégia internacional, diretora da FGV e com essas interessantes experiências, principalmente culinárias. A gente é inteiro, a gente é um todo. E isso é muito inspirador, quer dizer, as estratégias, e daí agora a gente vai abrir para debate. A Doroteia queria comentar, a Eva e a Fabi, por favor. Está perguntando para a Maria Tereza como fica a qualidade de vida no trabalho após o momento em que vivemos. A senhora acredita que teremos mudanças para melhor? Olha, sim e não. Eu acho que vai depender de todos nós. Por exemplo, hoje você já tem, numa série de fóruns internacionais, do ILO, da OSDE, uma discussão muito forte do que vai ser o home office, qual tipo de processo de trabalho, de relação trabalhista, e o que vem pela frente. Eu acho que toda essa discussão não é trivial. Tanto para nós, profissionais, que eu até diria quase que privilegiados, que podemos estar no home office, quanto para aquele trabalhador, tá certo, que está se expondo, fazendo e acontecendo. Se a gente olhar, o que é
o trabalhador que está na entrega, tá certo? A gig economy. Você tem, pode ser, o consultor pode ser um gig economy, mas você tem todo aquele pessoal de aplicativo que está em condições, muitas vezes, precárias. Então, eu acho que vai depender de todos nós. Eu acho que da nossa atuação e das nossas pressões por essa melhoria é que vai nascer. E eu acho que esse novo normal, tá certo? Tem que nascer, inclusive, da nossa conscientização e da nossa pressão para fazê-lo acontecer. Então, não acho que venha automaticamente, não. Eu acho que ela vem através, inclusive, de posicionamentos, de lutas a esse respeito. Obrigada pela sua pergunta. Gente, nós estamos com 3 perguntas, o comentário da Eva e 10 minutos para fechar, mais ou menos 10. Não, 15, 13. Então, minha sugestão, Maurício tem 3 perguntas. Eu queria retomar a questão da que a Doroteia falou sobre a questão da sanidade, que a Eva queria comentar. Eu só peço para ser curtinho. E depois, se vocês puderem olhar nas questões, cada uma de vocês, queridas colegas, tem uma pergunta das boas. O Maurício, que foi nosso aluno, Tereza, depois eu fui banca dele, ele foi nosso aluno do MBA-RH, um super coaching, está aqui. Gente, é legal, depois vocês vão ver os nomes, a gente também pode divulgar. Então, Doroteia, Eva, e depois as perguntas. Não, eu gostaria de responder um pouco para a Doroteia e ia lembrá-la do seguinte, que essa menção, estamos todos na mesma enfermaria, temos a mesma doença, enfim, ela está falando de outra coisa. Ela está falando da paixão, ela está falando do envolvimento, do desafio com o trabalho, enfim, de como a gente mergulha e gosta de poder acabar algum trabalho. Isso é uma outra coisa. Essa loucura a qual o Deju se refere é uma loucura grave. Não é essa bonita, criativa, não, é outra. Agora, eu só queria dizer mais um pouquinho, que é o seguinte: tem um movimento da maior importância nas periferias de São Paulo hoje, que passam pela literatura. Há muitos saraus, há muita gente fazendo poesia, muita gente fazendo muito boa literatura, e eu acho que a revolução vem da periferia. Que lindo, que lindo. Nossa, maravilhoso. Professora, muito oportuno. É muito legal. Doroteia, você quer fazer uma tréplica? E depois a gente tem as 3 perguntas. Não, a Eva entendeu muito bem. É esse tipo de loucura, loucura de viver. Tá? Não é então, a intensidade, o carisma. Eu estava falando com uma especialista, com uma psicanalista. Então, gente... Conversa mais de botequim. Então, a Eva tem toda a razão. Maior respeito pela coisa séria, que é o processo de loucura, que tem um tratamento técnico especializado, e essa outra loucura, que é a loucura de viver, né? A loucura de sair fazendo as coisas. É a loucura daquela frase: eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Certo? Não é a loucura clássica, psicanalítica, e foi ótimo ela ter feito essa ponderação. Olha, eu posso te dizer que tem mais nuances. Às vezes, a loucura é a condição de vida possível, que a gente vê na questão das manifestações de vida e morte. Então, esse adoecimento, até a resiliência é um processo de adoecimento que se transforma em alguma coisa, sublimação e outras coisas mais que depois eu espero que vocês falem. Fabi, a bola está com você. O Maurício pergunta para Eva, para a doutora Eva: há espaço para a psicanálise nesse século XXI? Não só há espaço, como a psicanálise está se movimentando muito, ela está se expandindo, ela está se aprofundando, ela está tentando resolver os problemas, muito, muito futuro. Eu sou Nisso eu sou extremamente otimista.
Muito legal. Pergunta para a Doroteia agora. É incomensurável a satisfação de assistir mulheres tão extraordinárias juntas. A minha pergunta é para a ministra Doroteia. Sei que a resposta não é simples, mas gostaria de saber quais são as perspectivas econômicas para o Brasil em 2021. Olha, a primeira coisa que eu aprendi nesse processo de sobrevivência é ter a visão de conjunto e visão de futuro. Eu acho que 2021 ainda é rescaldo de 2020 e muito difícil da gente dizer o que é que vai acontecer. Nós estamos enfrentando desafios, tem países mais complicados que o nosso, mas nós estamos mais complicados que outros países também. Então, falar de 2021 é difícil, porque a previsibilidade é algo que nós perdemos nesse processo de mudança muito rápido. Agora, se a gente olhar para daqui a um ano, 2022, 2028, 2040, né? Aí sim eu estou mais otimista. Porque eu acho que neste processo de rever, de reinterpretar, de reaprender como lidar com a nossa economia, é um processo que está indo para vários países ao mesmo tempo. E eu acho que nós temos que dar um pouco de tempo ao tempo para que esses conceitos e essas preocupações novas sejam mais aceitas e sejam aprofundadas. Porque hoje, conversar com um economista tradicional, ele vai dizer, você ficou louca, o negócio é voltar a crescer, é sair fazendo investimento, tá certo? Aí eu perguntaria, investimento aonde? Investimento para quem? Investimento com qual impacto sobre o planeta? Um investimento com qual impacto sobre a qualidade de vida das pessoas? Um exemplo rápido. Todo mundo sabe que vai ter que ter investimento em saneamento. Aonde que vai ser? Na periferia? Aí você tem um efeito absolutamente extraordinário sobre pessoas que mais precisam. Nós já temos essa cabeça de fazer a pergunta sobre os nossos investimentos, preocupados com que vai atender um grupo maior de pessoas, ou ainda estamos na velha ideia de qual é a taxa de retorno daquele investimento? Perfeito, perfeito. Obrigada pela pergunta, Maurício. Obrigada pela resposta, Doroteia. Gente, agora a gente vai para a última pergunta, se a Fabi concordar, e a gente vai fazer uma rodadinha de 1 minuto e encerrar, para ficar com bastante vontade demais, tá bom? Tá. Fabi, por favor. Ficamos com muita vontade demais. Olha o que você causou, hein, professora? Muito obrigada por toda essa experiência inspiradora. Fala, Bárbara. Aproveito a oportunidade ímpar para perguntar às nossas ilustres palestrantes o que precisa ser feito para combater o preconceito etário e para que as pessoas 60 a mais sejam mais aceitas no mercado de trabalho no Brasil. Eu começo? Ela pergunta para todo mundo, Fabi? Ela pergunta para as palestrantes, de repente poderia ser aquele 1 minuto mais 2 minutos. Bem curtinho. A Bárbara é minha doutoranda, professora da Escola Federal em Jacareí, e está estudando essas questões muito profundamente, muito dedicada. Eu vou dar uma resposta rápida. A palavrinha mágica, Bárbara, se chama aceitação. E é uma palavra importantíssima para aceitar a diversidade, seja ela de raça, seja ela de gênero, seja ela de idade. Aceita o outro tal qual ele é. E a gente tem muita contribuição a dar, seja mulheres versus homens ou outros tipos de gênero, seja na questão de idade. E a de raça também não faz a menor diferença, a não ser que a gente é diverso. E em sendo diverso, nós temos visões de mundo diferentes. Todas elas podem colaborar para qualquer situação. É isso.
Direto ao ponto, aceitação, perfeito. Pode Olá. ser. Posso falar? A Tereza, né? Sim. Sim, Eva. Eu. É o seguinte, olha, envelhecer não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu já tenho 74 anos, eu não estou assustada com o número, não. Às vezes, eu faço o seguinte, eu sistematicamente esqueço do número. O número não quer dizer nada. Agora, tem um segredo, não pare, continue trabalhando. Se você não tem mais um emprego formal, invente outra coisa. É isso. Leia, veja filme, converse com seus amigos. Sim. Maria Tereza? Oi. Olha, eu assino embaixo tudo que Doroteia e Eva comentaram, e também me sinto... Olha, apesar de que eu vou te falar uma coisa, Eva, eu estou vivendo de uma maneira muito dolorosa a minha mãe, que ainda está com a cabeça razoável, mas está, assim, com cuidadora, como a todas as coisas. E fico muito dolorida, porque ela foi uma mulher sempre fantástica, fabulosa, que foi estudar depois que os filhos entraram na escola, fez psicologia, foi professora na USP, fez mestrado em Harvard, e tocou meu pai, que não era trivial. E hoje, quando eu vejo ela muito limitada, eu falo, eu não quero chegar nos 90 nem morta. De modo que eu acho genial, enquanto você está bem, você está ativa, você está autônoma. Depois fica difícil. Mas eu queria mudar um pouquinho o foco do que foi comentado, e aí eu acho que talvez me dirigir ao público que está nos ouvindo. Eu acho que a gente tem que investir muito fortemente em todas essas políticas de diversidade nas nossas empresas e organizações, e incluir, inclusive, a questão etária. Eu tenho uma sobrinha que está escrevendo a dissertação dela de mestrado sobre o tema, e é gozado, porque eu sempre trabalhei muito mais com a diversidade racial do que diversidade etária, né? Então, eu tenho papers, tenho coisa, tenho... E aí, ela está entrevistando as empresas e vendo como este é um tema que ainda não está tão presente como outros, né, em relação à diversidade. E se pensar para frente o potencial de aproveitamento de todo esse grupo social. De modo que eu acho que tem uma coisa nossa enquanto indivíduos, mas tem uma coisa também das empresas e uma certa hora de regulações, né? E acredito eu que as coisas possam ser gradativamente mudadas, tá certo? Aquele filminho, aquela comédia do estagiário, tá certo? Do senhor estagiário, é um exemplo, né? Puxa vida, o cara consegue ser aproveitado numa situação absolutamente atípica. Me parece que essa é uma questão que no nosso país ainda não tem sido bem endereçada. E eu acho que precisa, e a gente vai ter que, novamente, pegar a bandeira junto, né? Então, rapidamente. Que beleza. A questão de política de gestão de pessoas, o conceito, afinal, o que é essa questão da diversidade intergeracional, né? Que são questões complexas, né? E aqui estamos, gente, fechando a nossa rodada, e eu vou pedir para cada uma dar uma mensagem final, agradecendo, o tempo voou, né? E eu conheci a Alice muito, a mãe da Tereza, as Alices da minha vida, minha avó, minha filha, e realmente uma mulher espetacular. Eu lembro dela gravando os vídeos de entrevista que eu fiz, vem aqui. Eu não sabia mexer nos equipamentos e ela sabia, ela estava com 70 e tal, 80, sei lá, é uma saudade. Então, gente, por favor, uma rodada final de agradecimento, de pedido, de queixa, de qualquer coisa. Para a gente dizer, sabedoria 70 a mais está aqui, ó, de bandeja para vocês. Bom, eu gostaria muito de agradecer as minhas duas colegas, foi um imenso prazer ouvi-las, uma paixão, ao mesmo tempo uma tranquilidade, uma consistência, foi um grande prazer. Obrigada.
Doroteia, está sem som, Doroteia. Ah, Doroteia, tá sem som. Pronto, estava no mute. Agradecer, obviamente, a oportunidade tão gostosa, né, da gente trocar ideias. E eu vou deixar só uma coisa que me bateu na cabeça agora, para todo mundo que está aí nos seus 20, 30, 40, 50, 60. É bom viver, gente. É bom mudar. É bom aprender as coisas. É bom comemorar o aniversário. É bom encarar a vida tal qual ela é, não do jeito que a gente gostaria que fosse. É bom viver. Tudo de bom para vocês. Gente, é para fazer chorar, né? Para deixar todo mundo assim. Gostei desse papo, comemorar aniversário, Doroteia. Eu adoro, desde pequenininha. E agora quero chegar no 100. 96 é a minha meta. Tereza, por favor. E olha, eu acho que também quero agradecer e eu faço minhas as palavras das nobres colegas. Eu acho que a vida é bonita, é linda e vale a pena ser vivida e eu acho que a gente aprende coisa nova o tempo todo. É bonita, é bonita, é bonita, já dizia a canção. Acho que foi uma excelente oportunidade. Obrigada, Cris, de nos colocar aqui juntas e vamos ver, tocamos para frente. Que beleza, gente. E no momento de tantas perdas, né, a força da vida ela se revela cada vez mais e com mais exuberância, né? Então, o Leakey, no livro Origens, né, ele diz que a percepção da vida ela vem nesses momentos de luto, de reconhecimento, de compartilhamento. Sim, a gente tem limites, a gente não é eterno, mas enquanto a gente viver, né, que tem essa intensidade, esse afeto, e essa possibilidade de aprender, desaprender e acreditar que as coisas sempre são importantes e podem melhorar. Então, gente, eu agradeço imenso, acho que eu vou assistir várias vezes isso, e peço para a Fabi, a nossa mestrite. Restou a minha, acabou a festa. O reitor, ele saiu a francesa conforme a gente tinha combinado, mas agradeço também, Varran, foi uma coisa gostosa. Eu falei, nossa, isso aqui está a cara do Varran. Vou lá. Ele falou, não, eu topo, mas foi tudo tão instantâneo. E ele falou, estou chegando nos 70. Eu falei, estamos juntos. Eu acho que 70 é uma idade assim, forte, né? Entre 70 e 80, a impressão que eu tenho que são anos de muita exuberância, né? Daí vem 80, 90, a gente vem aos 100, né? Então, vai saber, vai saber. Então, agradeço de coração, espero que a gente possa se reencontrar muitas vezes e vocês estão todas no meu coração e as pessoas aqui queridas, tá? Eis uma roda africana de sabedoria compartilhada, a Ana falando da sua história, Eva, que você trouxe do idoso africano. Eis que aconteceu esse encontro. Olha, a mim resta acabar com a festa, então eu acredito que os 70 são o que falam que são os novos 40. Eu, com 40 anos, acho que tenho 20, vou fazer 44, acho que é uma espécie de piada, porque me sinto melhor do que nunca. Então, eu acho que a longevidade é um projeto de vida. Se a gente fizer a nossa parte mentalmente, fisicamente, a gente vai longe. Quem é leitor aí do Harari, que é esse filósofo pop, e que fala que a morte é só um detalhe técnico e que daqui a 100 anos talvez a gente nem morra mais, nós não seremos imortais, porque pode ser que a gente seja atropelado, mas de repente a gente possa ir consertando aí os detalhes técnicos. Então, a gente ainda gostaria de falar do curso que a professora Limonge está à frente, Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho. Ele é um curso de 9 horas, começa no dia 9 de fevereiro, o módulo é em EAD, e você pode ter mais informações no e-mail faleconosco@fia.com.br. Esse evento foi gravado, ele será disponibilizado em até 3 dias no nosso canal da FIA, FIA Business School, lá no YouTube. Você pode acessar, reviver e revisitar esse tema mais uma vez. Muito obrigada às nossas convidadas, a coordenadora Ana Limonge, França, muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde a todos e nos vemos nas redes da FIA. Obrigada, pessoal.
Um beijo no coração de cada uma e até breve. Foi excepcional. O tempo voou.